Exercício 12. Quais são o módulo e a orientação do campo elétrico na posição indicada pelo ponto da figura? Dê sua resposta em forma de componentes e em módulo e em ângulo, medido no sentido horário ou anti-horário a partir do eixo positivo desse x. Então a gente tem aqui, como mostra a figura, 3 cargas, uma positiva de 10 nanocoulombs e 2 negativas, uma de menos 10 nanocoulombs, outra de menos 5 nanocoulombs, onde as duas negativas estão a distância de 3 centímetros e a positiva e negativa de cima está a distância de 5 centímetros. Ele quer que a gente dê o campo elétrico nesse ponto do retângulo que está aqui, certo? Neste ponto do retângulo que está aqui, ok? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o campo elétrico de cada carga que gera nesse ponto e depois somar. É simples. Então, por exemplo, a gente pega a carga, a gente numera as cargas, né? 1, 2 e 3, né? 1, 2 e 3. E eu calculo primeiro, por exemplo, o campo elétrico gerado pela carga 1. E o campo elétrico gerado pela carga 1 vai estar no sentido Y, ele vai estar na vertical e não vai ter componente na direção X. Dessa forma, a nossa carga 1 obedece à lei de Coulomb, porque 1 é uma carga pontual, e o seu módulo é kq sobre r ao quadrado, certo? E simplesmente na direção J, na direção positiva de J, porque está no sentido Y estabelecido no nosso referencial, e fazendo a conta, o K 8,9 vezes 10 a 9, a carga é 10 nanocoulombs, 10 a menos 9, 10 vezes 10 a menos 9, e a distância entre os dois é 3 centímetros. Isso é 3 vezes 10 a 2, menos 2 ao quadrado. Fazendo essa conta, o nosso campo elétrico é 1 neste ponto, vai ficar 1 vezes 10 a 5 na direção positiva do eixo Y, J, newtons por coulomb. Bem, do mesmo jeito a gente calcula o E2, quer dizer, o campo elétrico gerado pela carga 2. E o processo é basicamente o mesmo, certo? Fazendo a conta, agora como 5 nanocoulombs a distância é 5 centímetros e não mais 3, o campo elétrico E2 vai ficar 1,8 vezes 10 a 4 na direção I, newton por coulomb, certo? Então o processo é o mesmo que E1, só com um pequeno detalhe. Perceba que os dois estão no sentido positivo dos eixos, certo? Mesmo E2 sendo um campo atrativo, já que a carga 2 é negativa, e o E1 sendo um campo repulsivo, já que a carga 1 é positiva, todos os dois me dão componentes positivas nos seus eixos por causa do referencial que eu estabeleci. Eu estabeleci o Y para baixo e o X para a direita, e em consequência dessa escolha, nós vamos ter o E1 e o E2 positivos, certo? Bem, falta só o E3. No caso, o E3, ele vai ter a direção, o campo elétrico vai ter direção entre a carga e o ponto, e o sentido na direção do ponto para a carga, isso é um campo elétrico atrativo, já que a carga é negativa de valor menos 10 nanocoulombs, certo? E a ideia é calcular as componentes. De cara, primeira coisa que a gente pode fazer é calcular o módulo do campo E3. O módulo do campo E3 calcula-se do mesmo jeito que A1 e a E2, isso é kq sobre r ao quadrado, onde R é a distância entre o ponto e a carga, que é a raiz de 34 centímetros, isso é 5 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, raiz disso, da raiz de 34. Então, fazendo essa conta, o módulo do campo E3 vai ser 2,6 vezes 10 a 4 newton por coulomb. Bom, a ideia é calcular as componentes. Primeiro a componente x e depois a componente y. A componente x é simplesmente o módulo de E3 vezes o cosseno do ângulo entre os dois, que é esse θ aqui. Certo? E o cosseno de θ é a 5, que é o cateto adjacente, sobre a raiz de 34, que é a hipotenusa, certo? 5 por raiz de 34, então a componente x fica 2,2 vezes 10 a 4 i newton por coulomb. O vetor, que é a componente na direção j, vai ser E3 seno, onde o seno é
na verdade 3 sobre raiz de 34, certo? O cateto oposto sobre a hipotenusa, e vai ficar 1,3 vezes 10 a 4J. O detalhe é que a componente na direção Y está no sentido contrário ao eixo referenciado. Então, está no sentido contrário, então fica menos J. Então fica menos 1,3 vezes 10 a 4J Newton por Coulomb. O campo elétrico total é a soma vetorial dos três, isso é a soma das componentes. Isso é a componente X, fica a componente X do 3 mais o vetor 2, certo? O vetor é 2, ok? E os dois são positivos, estão no sentido do eixo X. A componente do eixo Y, nós vamos ter a componente do E3Y, que é negativo, menos 1,3, mais o E1, que está no sentido positivo, que é 1 vezes 10 a 5 ou 10 vezes 10 a 4. Dessa forma, nós vamos ter um campo elétrico total nesta direção e sentido, no sentido positivo do quadrante X e Y. Por quê? Porque o E1 é maior do que a componente E3Y. O E1 é 10 vezes 10 a 4 e a componente E3Y é 1,3 vezes 10 a 4. Com isso vai me dar uma componente do E total na direção positiva do eixo Y. Sendo assim, no E total vai ficar 2,2 vezes 10 a 4 mais 1,8 vezes 10 a 4, mais, na direção I, e mais 1 vezes 10 a 5 menos 1,3 vezes 10 a 4 na direção J. Então, o nosso campo elétrico total fica 4 vezes 10 a 4 na direção I, mais 8,6 vezes 10 a 4 na direção J, newtons por Coulomb. Então, esse é o campo elétrico total gerado por essas três cargas nessa direção, certo? O detalhe aqui é que agora ele quer em módulo e ângulo. Isso é, no caso, o módulo do campo total, é a raiz quadrada do quadrado desses dois. Isso vai ficar 9,5 vezes 10 a 4 newton por Coulomb. E o ângulo alfa, que é o ângulo no sentido horário do eixo positivo de X, certo? No sentido horário vai ter esse ângulo alfa, e cuja tangente de alfa é a componente E total na direção Y, dividido pela componente E total na direção X. Aqui não é, aqui vai ficar E total. Então, fica 8,6 vezes 10 a 4, que é na direção Y, que é esse aqui, dividido por 4 vezes 10 a 4, isso é 2,15, é a tangente do ângulo. Se a tangente do ângulo é 2,15, o ângulo é de 65 graus. Então, esse ângulo é de 65 graus da componente ET com relação ao eixo X. É isso.